Olá, pessoal, tudo bem? O FIPcast é um podcast que se propõe a desvendar, de maneira simples e descomplicada, assuntos ligados a planejamento urbano, desenvolvimento socioeconômico e ambiental. É um projeto que nasceu da iniciativa dos advogados Maiara Vieira, Leonardo Gandara e de mim, Luísa Milagres, com o apoio da Fundação Israel Pinheiro. Nosso objetivo é levar informação de qualidade a profissionais, agentes públicos, empresas, para que nós possamos ter cada vez mais projetos com mais inclusão e mais sustentabilidade. A Fundação Israel Pinheiro, conhecida como FIP, é uma instituição sem fins lucrativos que está no mercado há mais de 27 anos, desenvolvendo e implementando projetos que buscam a melhoria da qualidade de vida da nossa população, sejam projetos de planejamento urbano, projetos de inclusão e desenvolvimento social, projetos educacionais. Conheçam a Fundação Israel Pinheiro através de nossas páginas, no nosso LinkedIn, no nosso Instagram e no nosso site, que possui um acervo com mais de 100 projetos executados, com vários diagnósticos, para que vocês se apropriem desse trabalho e façam parte desse projeto, FIPcast. Bom, o FIPcast de hoje, nós temos um convidado muito especial e nós vamos falar de vulnerabilidade social nas tratativas da atualidade. E no nosso bate-papo, teremos a participação ilustre do vereador Eduardo Suplicy. Bom, dispensa qualquer apresentação, mas vou falar resumidamente do seu currículo. Ele é uma figura pública muito conhecida, economista, administrador, político e exerce há mais de 24 anos a carreira de senador. Atualmente, ocupa o cargo de vereador da cidade de São Paulo e é super ativo nas pautas ligadas à renda básica, proteção da população mais vulnerável, habitação, dentre outros. Luísa, conta pra gente um pouquinho da nossa entrevista de hoje e a primeira pergunta. Bom, doutor Eduardo, é um prazer, uma honra inenarrável te ter aqui com a gente. A gente aqui do FIPcast, nosso objetivo é trazer mesmo pautas que são pautas polêmicas, mas que são pautas importantes que a sociedade brasileira ela tem que se apropriar e tem que discutir, né? Principalmente com relação à questão da população vulnerável, os invisíveis, né? Que é tão mais fácil ignorar do que discutir, né? Então, o nosso objetivo é esse, trazer temas polêmicos, mas que são essenciais para a discussão no cenário brasileiro. Então, começando com a primeira pergunta, a gente queria falar um pouquinho mais sobre a questão da renda básica. Foi um projeto de lei apresentado pelo senhor, enquanto senador. Foi sancionado em 2004, se eu não me engano, pelo presidente Lula à época, mas nunca foi regulamentado. Então, a gente gostaria de entender, primeiramente, né, os nossos espectadores entenderem no que consiste o conceito da renda básica e como seria a sua aplicabilidade. Muito bem. Primeiro, eu me sinto muito honrado de ter sido convidado pela Fundação Israel Pinheiro, que conheço muito a sua tradição de colaborar com iniciativas educacionais, culturais. Então, agradeço muito a gentileza de vocês, Luísa Milagres, Maiara Vieira, também do Leonardo Gandara e do eu, que é um dos responsáveis aqui por esse cast. E, pois bem, a renda básica de cidadania surgiu na medida em que mais e mais fiquei estudando e me interessando pelos problemas objetivos de como erradicar a pobreza, promover uma sociedade mais igualitária e prover dignidade e liberdade real para todos. Quando eu cheguei no Senado, em 1991, eu apresentei um primeiro projeto de garantia de renda mínima através de um imposto de renda negativo. Todas as pessoas adultas que não recebessem até 45 mil cruzeiros da época, cerca de $150, passaria a ter o direito de receber um complemento de renda, 50% da diferença entre aquele patamar e o nível de renda da pessoa. O projeto teve o parecer favorável do senador Maurício Correia, então líder do PDT, depois ministro da Justiça, ministro do Supremo, presidente do Supremo, entusiasta, apenas disse que seria bom
introduzi-lo ao longo de 8 anos, começando pelos mais idosos e descendo ao longo dos 8 anos, e daí e o projeto foi aprovado após 4 horas e meia de um debate notável. Em 16 de dezembro de 91, foi para a Câmara com a aprovação de todos os partidos, 3 abstenções apenas. Foi para a Câmara dos Deputados, recebeu o parecer favorável do então deputado federal Germano Rigoto, do PMDB, depois governador de Minas Gerais. Aconteceu que, em agosto de 1991, Walter Barelli, então coordenador do governo paralelo do presidente Lula, que tinha perdido a eleição para Fernando Collor de Mello, resolveu reunir cerca de 50 economistas em Belo Horizonte para trocarmos ideias sobre projetos. Quando eu e Antônio Maria da Silveira, que havia colaborado comigo, apresentamos a proposta, o professor, então, e até hoje, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, José Marcos Camargo, ponderou: olha, Eduardo, é bom começar a garantia de uma renda mínima, mas será importante começarmos por aquelas famílias carentes que têm crianças e às vezes não conseguem até dar de comer em casa e resolvem colocá-las para trabalharem precocemente desde os 7, 8, 9, 10 anos de idade. Se nós provermos a garantia de uma renda para estas famílias, desde que as crianças estejam indo à escola, estaremos colaborando para cortar um dos principais elos do círculo vicioso da pobreza. E ele escreveu sobre essa proposta na Folha de São Paulo em 91 e 93. De 94 para 95, Cristóvão Buarque, eleito governador do Distrito Federal pelo PT, e José Roberto Magalhães Teixeira, do PSDB de Campinas, ambos iniciaram projetos naquela direção, propondo uma garantia de renda desde que as famílias carentes pudessem ter as suas crianças na escola. E o projeto foi sendo instituído também em Ribeirão Preto, Piracicaba, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Mundo Novo, Caxias do Sul, Belém. E lá no Congresso Nacional surgiram 6 projetos pelo qual a União financiaria os municípios que adotassem programas naquela direção. Na Câmara de Nelson Marquezan, Pedro Wilson, Chico Vigilante, no Senado de Ney Suassuna, José Roberto Arruda, e já vou lembrar, e eis que, então, quando foi 1994, esteve no Brasil Felipe Vampares, maior autoridade sobre a renda básica de cidadania, que fundou a Basic Income European Network, depois Earth Network. E quando ele soube que eu havia apresentado um projeto que estava aprovado no Senado, me convidou para ir ao 5º Congresso Internacional da Basic Income European Network. E eu ali fui e conheci mais o conceito da renda básica universal e incondicional. Comecei a me interessar muito. E quando foi 1996, Felipe Vampares veio novamente ao Brasil e eu, então, falar para palestras na Universidade Federal do Rio de Janeiro, de São Paulo, na PUC, na FGV. E eu, então, solicitei ao presidente Fernando Henrique Cardoso que pudesse recebê-lo. E por 50 minutos, Felipe Vampares, presentes o ministro da Educação, Paulo Renato Souza, e Nelson Marquezan, um daqueles que tinham apresentado aqueles 6 projetos, Felipe Vampares explicou ao presidente Fernando Henrique Cardoso
o objetivo maior um dia será termos a renda básica incondicional, universal, mas iniciar a garantia de uma renda relacionando as oportunidades de educação constitui um investimento em capital humano e é positivo. Então, Fernando Henrique Cardoso deu sinal verde para que o Congresso Nacional, com meu apoio de todos os partidos, votasse aquela lei que foi 9.500, a lei que instituiu que a União financiaria os municípios que adotassem programas de renda mínima associados à educação. No primeiro ano, os municípios de renda per capita 20% mais baixo, no segundo ano, o segundo escalão, até que no quinto ano todos tivessem aquele financiamento. Mas quando chegou o quarto ano, 2001, dado o sucesso da iniciativa, Fernando Henrique Cardoso baixou medida provisória para, então, que foi logo aprovada por mim, por todos os partidos, da Lei 10.519, pela qual a União financiaria 100% de todos os municípios brasileiros que adotassem aquela proposta. A lei tomou o nome por Fernando Henrique, de José Roberto Magalhães Teixeira, um dos pioneiros que havia falecido, o de Campinas, e ele ganhou o nome de Bolsa Escola, conforme Cristóvão Buarque havia assim denominado. 6 meses depois veio o Bolsa Alimentação, que relacionava também para as famílias cujos pais levassem para serem vacinados as suas crianças até 6 anos de idade. Daí veio o auxílio gás para a aquisição do gás de cozinha para as famílias carentes. Quando iniciou o seu governo, o presidente Lula lançou o programa Fome Zero. E o José Graziano da Silva, ministro do Combate à Fome, lançou, eu estive lá em Guaribas e Acauã, os municípios de menor índice de desenvolvimento humano, quando foi lançado o chamado Cartão Alimentação, primeiro semestre de 2003, pelo qual cada família carente receberia um cartão equivalente a R$50 por mês, que poderiam só serem gastos em alimentos. Quando chegou outubro de 2003, a equipe interministerial recomendou, e o presidente Lula resolveu unificar e racionalizar esses 4 projetos que eu mencionei: Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Auxílio Gás, Cartão Alimentação, mais tarde o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, todos no programa que veio a se denominar Bolsa Família, que em 2003, dezembro, tinha já 3,5 milhões de famílias beneficiárias e foi crescendo ano a ano até 2014, 15, quando atingiu mais de 14.200.000 famílias beneficiárias. E durante este período, o coeficiente Gini de desigualdade, segundo o IBGE e tudo, foi decrescendo, portanto, diminuindo a desigualdade brasileira, e também a proporção de famílias em condição de pobreza extrema e pobreza absoluta foi diminuindo ano a ano, e até que em 2014 para 15 a ONU qualificou o Brasil como tendo atingido o estágio de fome zero. Nesses últimos 6 anos, de 2016 para cá, não houve uma atenção tal com o Bolsa Família e programas, e também devido à recessão, ao desemprego maior e tudo, infelizmente, não houve o progresso da mesma forma
na diminuição da desigualdade. Houve até momentos de crescimento e de aumento da pobreza da população em situação de rua, como, por exemplo, estamos vendo em São Paulo atualmente e em tantas outras cidades brasileiras. Mais e mais, desculpe essa introdução, mas foi importante porque mais e mais eu interagindo com aqueles que estavam estudando, propondo a proposta da renda básica de cidadania, um número crescente de economistas laureados com o Prêmio Nobel em todo o mundo, eu me interessei e fiquei persuadido de que será melhor ainda. E então, em dezembro de 2001, eu apresentei um novo projeto para instituir no Brasil, era em princípio a partir de 2005, a renda básica de cidadania, que um dia será universal e incondicional. Foi, então, designado o relator da proposta, o senador Francelino Pereira, então do PFL, ele que havia sido presidente da Arena, governador de Minas Gerais, um dia responsável, um dia muito conhecido por sua declaração, que país é esse? E ele foi muito atencioso comigo e me disse, olha, Eduardo, eu estou com 81 anos, não vou mais ser candidato, mas quero muito estudar com atenção a sua proposta. Eu então dei para ele este meu livro, Renda de Cidadania, que está quase esgotada na 7ª edição, em agosto vai sair a 8ª edição, e este livro havia sido lançado, primeira edição, no Fórum Social Mundial de Porto Alegre, de fevereiro de 2002, e ele estudou e me disse, Eduardo, é uma boa ideia, mas você precisa torná-la compatível com a lei de responsabilidade fiscal, pela qual, para cada despesa, precisa haver a receita correspondente. Que tal você aceitar um parágrafo que diga que será instituída por etapas a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados? Eu achei de bom senso e lembrei da lição de um grande economista laureado com o Prêmio Nobel de Economia, James Edward Mead, M-E-A-D-E, da Universidade de Cambridge, contemporâneo de John Maynard Keynes, e junto com John Robinson e outros, Edward Kahn, formava o chamado Círculo de Cambridge, e ele nasceu em 1907 e faleceu em 1995. E já em 1935 ele escreveu An Outline of Economic Policy for the Labour Government. E em 89, 92, 95, escreveu uma trilogia sobre a gatotopia, onde ele conta que, por um longo tempo, ele esteve em busca de utopia. Por mais que navegasse, não conseguiu encontrá-la. No caminho de volta, deparou-se com a gatotopia e ali tornou-se amigo de um economista que lhe disse, olha, os agatotopianos sabem onde fica a utopia, mas não vão lhe contar, porque eles têm uma enorme diferença com os utopianos, que são seres humanos perfeitos que construíram um lugar perfeito, enquanto que nós somos seres humanos imperfeitos, que cometemos as nossas bobagens e perfídias. Eu cometo às vezes, vocês cometem? Eu cometo às vezes, quase que perco a minha namorada e depois dá um esforço danado para recuperar. Mas conseguimos construir um bom lugar. Ele então estudou os arranjos sociais e instituições de agatotopia e verificou que eram as melhores que até então havia encontrado para simultaneamente atender aos objetivos que já muito a humanidade e os economistas tanto queriam. Primeiro,
de liberdade e, para isso, com flexibilidade de preços e salários, de tal forma que pudessem, portanto, haver a melhor alocação de recursos com os recursos e a tecnologia vigentes e, assim, obter o maior padrão de vida possível com os recursos e a tecnologia vigentes. Segundo, muita interação entre capital e trabalho, empresários e trabalhadores, de tal maneira os trabalhadores poderem ser contratados por cotas de participação no resultado. Mas se você tem, então, flexibilidade de preços e salários e, às vezes, ocasiões de recessão, depressão e tal, e caem os salários e cotas de participação, daí você precisa de um outro instrumento que é justamente a renda básica universal, para erradicar a pobreza e promover maior igualdade. Mas ele, no último capítulo de A Gatotopia, ele que viveu o século XX inteiro, diz que o importante é você caminhar firmemente na direção do que você quer, porque se você quiser atingir os seus objetivos e instrumentos todos de uma só vez, aí normalmente vêm as grandes instabilidades políticas que ele assistiu no século XX, a Primeira Grande Guerra Mundial, a Segunda Grande Guerra, as revoluções russa, chinesa, cubana, golpes de Estado na América Latina, na África, na Ásia, assim. E então o importante é caminhar firmemente em direção. Eu lembrei disso e aceitei a proposta para ser instituída por etapas a critério do Poder Executivo. E graças a este parágrafo, o Senado, em dezembro de 2002, aprovou por consenso, novembro de 2003, a Câmara dos Deputados aprovou, estava presente, eu vi nos anais, o então deputado Jair Bolsonaro, nada falou contra, portanto, votou a favor, e foi para o presidente Lula sancionar ou não em janeiro de 2004. Eu expliquei ao ministro da Fazenda, então, Antônio Palocci, que disse ao presidente como é para ser instituído gradualmente por etapas, é factível, pode sancionar. Numa belíssima cerimônia, eu estava presente, até minha mãe, Filomena Matarazzo Suplicy, aos 95 anos, estava presente o Felipe Vampares, convidado especialmente, foi convidado, mas estava lecionando na Sorbonne, em Paris, aquele que muitos de nós, eu próprio, consideram um dos maiores economistas brasileiros, que mandou a seguinte mensagem que foi lida na cerimônia. Se me permite, eu vou ler, Claro. de Celso Furtado, ao excelente vice-presidente Luiz Inácio Lula da Silva: neste momento em que Vossa Excelência sanciona a Lei da Renda Básica de Cidadania, quero expressar-lhe a minha convicção de que, com essa medida, nosso país coloca-se na vanguarda daqueles que lutam pela construção de uma sociedade mais solidária. Com frequência, o Brasil foi referido como um dos últimos países a abolir o trabalho escravo. Agora, com este ato, que é fruto do civismo e da ampla visão social do senador Eduardo Matarazzo Suplicy, o Brasil será referido como o primeiro que institui um sistema de solidariedade tão abrangente e, ademais, aprovado pelos representantes de seu povo. Celso Furtado, 8 de janeiro de 2004. O professor Felipe Vampares tem referido a sanção desta lei como uma coisa assim tão importante quanto foi a abolição da escravidão, assim como também o sufrágio universal, né? E eu posso, portanto, explicar-lhes por que razão eu considero
a lei que institui a renda básica de cidadania, fundamental para o Brasil. Por que que... Então, se vocês tiverem agora mais perguntas, mas... Tá. Então, há 18 anos foi sancionada a lei. Falta aplicá-la. Então, vamos a esta parte. Respondi a sua pergunta? Sim, claro. Doutor Eduardo, a renda básica e até as demais outras ações que foram sendo agregadas, né, a partir das discussões políticas, dos gestores políticos, que são ações extremamente importantes para a sociedade vulnerável, como que elas podem atuar de forma eficaz nessa mitigação das desigualdades sociais, né, colocando as pessoas mais vulneráveis, mais visíveis e mais próximas de uma realidade mais saudável? É fundamental. Aliás, eu gostaria de lhes transmitir que em 2019, a Coordenação Nacional dos Moradores em Situação de Rua, por iniciativa do Darcy Costa, em São Paulo, convidou-me para explicar o que era a renda básica lá no CISART, que fica no Viaduto Pedroso, ali acima da 23 de maio. E eu, então, fiz uma exposição para cerca de 60 moradores em situação de rua. E quando terminei a explicação, ele me disse: olha, nós queremos escrever uma carta ao presidente da República e ao Congresso Nacional para que seja aplicada logo a renda básica, porque para nós será fundamental. Então, há essa percepção por parte deles. E, claro, que diferenças há entre a renda básica de cidadania e outros programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, que existia até dezembro passado, foi extinto pela nova lei promulgada pelo Congresso, publicada em 29 de dezembro último, e